Olá, bem-vindos à 13ª videoaula. Aqui nessa mesa nós temos vários circuitos, né? Aqui nós já usamos, foi o da aula passada. Nós controlávamos 3 LEDs via API 17, comandada pelo Arduino. Esse circuito aqui nós já usamos em várias outras videoaulas, né? Sempre adicionando mais componentes, como sensores. E na aula passada nós adicionamos esse circuito. Temos um chip que faz a conversão de níveis e os LEDs ligados direto nos pinos do XB, D0, D1 e D2. E através do Arduino ele comandava esse outro XB, esse outro circuito. Agora nós criamos esse novo projeto, esse novo circuito. Esses dois, para essa videoaula, estão desativados, eu estou mostrando aqui. Nós não iremos usar nenhum desses dois. E vamos usar esse projeto aqui. Todo o projeto nosso foi baseado no Arduino. Agora nós iremos usar o microcontrolador PIC. O que nós fizemos foi traduzir as funções do Arduino, as funções do modo API, para o microcontrolador PIC. E fizemos 2 códigos. Um com somente as rotinas e no programa principal para testar algumas rotinas, como a API 90 e a API 10, para ligar e desligar um LED. Como nós fizemos no primeiro exemplo do Arduino. Então nós iremos fazer aqui. No PIC, nós não iremos fazer todos os exemplos que nós fizemos no Arduino. Por quê? Já passou. Você já aprendeu aquela explicação que foi feita para o Arduino. Não muda muito no PIC. Até as rotinas, os nomes das rotinas, o código-fonte não muda muito. É idêntico. Então os diagramas de explicação são os mesmos que foram usados no Arduino. Vocês podem se basear para o PIC. Só vai mudar o circuito, né? O circuito eletrônico realmente é próprio para o PIC. Então o código-fonte vocês vão ver que não muda muita coisa, bem parecido. Vai mudar mais os comandos que estão associados à parte de hardware, como os pinos, timers e a porta serial. E aqui nós usamos a serial event e aqui nós estamos usando uma interrupção. Mas o código que vai ficar dentro da interrupção é o mesmo que estava dentro do serial event. Então, esse é o projeto que nós iremos usar. E para executar esse projeto, nós copiamos, você vai ver que o LED, o LDR, o sensor de temperatura, LM35 e o DHT11 que eu tirei desse projeto e coloquei aqui, o que nós usamos aqui no Arduino, nós estamos usando aqui também. Só acrescentamos mais um, esse aqui. Depois nós iremos ver no diagrama dele. Nós usamos esse sensor de umidade e temperatura também. Só que esse aqui é um outro fabricante. Ele é minúsculo, esse sensor. Consome o mínimo de energia e tem alta precisão em umidade e temperatura. Lógico. Ele é muito mais caro do que o DHT11. Esse aqui é o SHT11 da Sensurion, de alta precisão. Então nós criamos rotinas para fazer a comunicação com ele. Então aqui nós temos agora 4 sensores. 2 de umidade e temperatura, um de temperatura, o LM35, e o LDR como sensor de luminosidade. Por que tantos sensores? Porque quando vocês estiverem trabalhando com a internet das coisas, vai se basear em muitos sensores de gás, de radiação solar e um mundo de outros sensores. Então nós iremos começar dessa forma, com vários sensores. Esses sensores são modulares, estão em módulos aqui.
arranjo de componentes em módulos. Se você remover qualquer um desses, seu microcontrolador continua funcionando, não vai ter interferência. A única coisa, se você fizer um pedido requisitando esse sensor, a informação que ele processou, a gente pode receber no máximo uma mensagem de erro, falando que o sensor não está disponível, um erro porque ele não está conectado. Mas você pode remover todos esses e o PIC continua trabalhando lá, né? As rotinas da API continuam lá, disponíveis, né? Trabalhando, processando, esperando ver o pacote de dados para ser processado e ser retornados. Tá? Então aqui você pode, se você não tiver o sensor de umidade e temperatura SHT-11 da Sensorion, que é um sensor caro e difícil de achar, mas vocês podem encontrar com facilidade na Farnell, farnell.com.br. Um lugarzinho mais caro para comprar ele, mas sempre sempre vocês têm ele disponível aqui no Brasil. Então, nós podemos usar esses 3 sensores, eliminando esse. Ou deixar somente um, de sua preferência. Ou nenhum. Usa só para testar, usa o PIC só para testar as rotinas que foram desenvolvidas, que esse é o objetivo do PIC. Aqui vocês podem colocar arranjo de relés, sensores diferentes de gases, de vários outros processos. Vocês podem usar aqui com o microcontrolador PIC. Né? Ou somente o LED, ligar e desligar o LED. O objetivo desse projeto é as rotinas do modo API. Então, o que vocês vão colocar aqui é opcional, a escolha de vocês. Né? Nós temos aqui um PIC, né? Um controlador PIC na família 18, ele tem 40 pinos. Eu estou usando ele porque eu tinha ele aqui disponível em estoque, nunca tinha usado esse microcontrolador, ele estava lá no estoque. E também porque eu tenho vários outros microcontroladores PIC, mas é a memória. Esse é o que eu achei que tinha a memória mais interessante. Eu tinha também outro, é o PIC18F542, tem mais de 1K de memória, mas eu optei por esse. Ele tem USB, tem um monte de periféricos interessantes, que vocês podem criar um projeto até grande. Tá? Então, a quantidade de memória RAM dele, esse RAM dele, é 2K, a mesma do Arduino, né? O Atmega, o Arduino 11, que tem um Atmega 328. Então, esse PIC aqui é o PIC 18F4455. Então, ele também tem essa quantidade de memória, 2K, e tem 24K de memória flash. O Arduino, esse Arduino aqui, o Uno, ele tem 32K. Mas o problema nosso não é a memória flash, né? No nosso caso, era sim a memória RAM, porque a memória RAM a gente precisa para capturar os dados que vem da serial e armazenar em buffer, e depois armazenar naquelas estruturas, né? Registrar os dados. Então a gente precisa realmente de memória RAM. Né? Então, memória RAM, 500 bytes, 600 bytes é o suficiente. Então nós temos memória realmente RAM que vocês usam para as funções do modo API e também fica disponíveis uma certa quantidade de bytes para vocês desenvolverem seu aplicativo. Quer dizer, a gente não usa nem a metade da memória RAM para as funções. Tá? O modo API não é grande em questão de memória flash, mas sim memória RAM é necessário por causa dos buffers que a gente cria para armazenar os dados. É mais por isso. Então eu escolhi ele por estar disponível aqui comigo. Um PIC de 40 pinos, você pode fazer um projeto grande, colocar relés, outros sensores nos pinos. Então a partir desse exemplo aqui vocês podem criar um projeto até grande. Não que você vá ficar dependendo desse microcontrolador. Tem outros da família dele com 24 pinos. Tem aqui, ó, anotado na folha do datasheet, tem aqui, ó, o PIC 18F2550. Ele tem 24 pinos, 32K de memória,
Então 24 pinos de I/O, 32K de memória flash, 2K de memória RAM, SRAM. Tem USB e outros periféricos. Mas o objetivo aqui mesmo foi a memória RAM. Não precisaria desse PIC grande com um monte de pinos. Né? Eu estou usando ele porque ele estava aqui disponível em estoque. Mas a partir daí você pode criar um projetão grande. Tá? Mas você não precisa ficar, como eu falei agora há pouco, dependendo desse modelo. Pode migrar para um outro modelo de PIC, da microchip. Tá? Como eu falei, então você pode remover esses sensores, realmente não vai ter problema. Pode usar só o LED. Mas o interessante é você testar, ver como funciona, né? Medir a umidade, a temperatura. Esse aqui, o código-fonte dele fica disponível na própria página da Sensuri. Vocês vão para adaptar um microcontrolador, você faz pequenas mudanças, foi o que nós fizemos. Pequenas mudanças na biblioteca. Ele faz o cálculo do ponto de orvalho, né? Então, o nosso exemplo aqui, a gente vai requisitar desse sensor a umidade, a temperatura e o ponto de orvalho. Temperatura do ponto de orvalho. Esse daqui também faz, nós só não implementamos. Aqui, a diferença é que esse aqui tem uma alta precisão. Ele é caro, mas tem alta precisão na sua resposta. Então, para esse projeto, nós iremos precisar o básico é o microcontrolador PIC, como eu falei, o 18F, para esse exemplo, 4455. Alguns capacitores, usamos muito aqui capacitores cerâmicos de 100 nanos, padrão, 15 picofarad, são dois para o sensor, para o cristal. Nós estamos usando cristal de 20 MHz, então ele está trabalhando a 20 MHz. Esse PIC pode trabalhar até 48 MHz. Os sensores, como eu falei para vocês, são opcionais, não é obrigatório. Resistores de 10K, bastante a gente está usando aqui. Um LED e fios. Iremos usar o nosso protoboard e o roteador Zigbee, um adaptador com SBB e um XB Zigbee. Então aqui nós vamos ter um XB-ZB, né? Um XB com protocolo, com o firmware Zigbee Coordinator API e um roteador como Zigbee Router API. Não precisa configurar nada, é só gravar o firmware e colocá-lo, né, e que eles funcionem em rede. Porque a configuração, quem vai fazer o endereçamento vai ser o próprio microcontrolador PIC. E aqui quem vai fazer o endereçamento vai ser um aplicativo. Pode ser o RCOM-HB, que a gente usa bastante, que é fácil porque ele monta a API com facilidade, ou o próprio RCOM, ou XCTU. É o que nós iremos precisar para esse circuito aqui. E mais os gravadores, ou melhor, o gravador de PIC. Diferente do Arduino, a gente precisa de um gravador, né? Porque o PIC vai ser removido e colocado nesse socket ZIF para ser gravado. Então aqui nós temos vou pegar aqui e mostrar para vocês. Eu uso esse gravador da Mosaico. Deixa eu enquadrar aqui. É o modelo ICD2 da Mosaico, né? Licenciado. A Mosaico licenciou, é da microchip. Né? E tem um mais moderno, que é o ICD3. Como eu não tenho o 3, tive algumas dificuldades para colocar na versão nova do MPLAB, no ambiente de desenvolvimento. Então ele não estava disponível, esse ICD2. Então eu estou usando ainda a versão antiga do MPLAB porque eu tive algumas dificuldades, né, de implementar o gravador e o próprio compilador da CCS, que nós iremos usar para compilar os programas e colocar no PIC, né? Quer dizer, nós iremos usar o MPLAB para gravar, mas para compilar nós iremos usar o compilador da CCS, né? A versão 4, depois eu mostrarei para vocês lá no computador. Tá? Então aqui esse gravador, quem trabalha com PIC realmente deve já ter um gravador.
Então, o objetivo do treinamento não é explicar como gravar um microcontrolador PIC. Quer dizer, quem trabalha com PIC já sabe realmente como gravar, qual o gravador que está usando, qual a versão, o modelo e tudo mais que seja necessário. Então, realmente, não fica a cargo desse treinamento explicar como gravar o PIC. Ele demonstrar no MPLab, mas o compilador, vamos gravar no PIC, mas não irei explicar. Quem trabalha com PIC provavelmente já tem um ambiente próprio configurado. E quem pretende trabalhar com PIC realmente vai ter que fazer um curso à parte em alguma empresa para aprender a trabalhar com PIC. É um pouco diferente do Arduino, porque você vai ter que configurar vários parâmetros, às vezes não tem bibliotecas prontas, você vai ter que fazer. O interessante desse CCS é que ele acompanha um monte de bibliotecas prontas e facilita a programação, esse compilador da CCS. É bem parecido com o padrão as rotinas. E tem uma biblioteca que você pode usar para vários tipos de componentes do mercado. Tem um fórum na internet, onde o pessoal desenvolve bibliotecas e disponibilizam lá. Foi lá onde eu peguei uma das bibliotecas usada para se comunicar com o sensor de umidade e temperatura DHT11, esse aqui. Esse aqui da Sensure você pega a biblioteca direto no site da Sensure, né? Tem os cálculos tudo pronto, você vai só adaptar ao seu microcontrolador, seu processador. Então o gravador que nós iremos usar é esse, no nosso caso. Né? Lembrando que aqui nós temos uma fonte de alimentação de 5 volts. Então tudo aqui está sendo alimentado com 5 volts. Então o PIC está trabalhando com 5 volts. O XB é com 3.3, mas o Protopi faz a conversão. Tem o regulador de tensão que converte 5 volts para 3.3. O pino RX dele tem um divisor de tensão, então você pode ligar o TX e o RX que vem do PIC direto no Protobi, desculpe. Então, por quê? Vem para 5 volts e tem um divisor no RX do Protobi que divide para mais ou menos 3.3 volts. É possível você trabalhar com esse PIC com 3.3 volts. É só alimentá-lo com 3.3 volts. Aqui você já não vai mais usar o Protobi, pode usar um outro Protobi simples ou fazer um adaptador do seu jeito, só ligar os pinos necessários. Então, você pode usar uma fonte de 3.3 volts que alimenta tanto o PIC como o próprio XB, sem esse adaptador de 5 volts. Aí fica até mais econômico, menos um custo. Então, esse é o circuito que nós iremos trabalhar. Então, nós iremos para o PC, vamos ver as diferenças, né, que houve das rotinas do Arduino para o PIC. Vocês vão ver que não tem muita diferença. Foi mais na parte de adaptação mesmo das rotinas de timer e a rotina de porta serial. E os pinos, né? Muda o tipo de hardware, mas o código-fonte, a lógica, usamos a mesma. Né? Foi copiar, colar e fazer a adaptação do Arduino para cá. O interessante aqui é que em vez de a gente estar usando como usamos aqui no Arduino, né, a serial event, que ela depende do loop, é que nós estamos usando a interrupção de porta serial. Então, muito mais eficiente e precisa. Né? Chega um caractere, um byte, automaticamente a interrupção é executada. Né? Não importa o que o processador esteja fazendo, ele guarda o ponto onde estava, vai, executa a interrupção e volta no mesmo ponto que estava anteriormente. Então, realmente como se fosse uma multitarefa. Então nós iremos para o PC ver o código-fonte. Só lembrando que
toda a explicação que foram dadas para o Arduino serve para esse projeto aqui do PIC. Né? Os diagramas, as explicações, como funciona o modo API, armazenamento, struct, tudo aquilo. Então aqui não vai ser mais explicado. Vai ser explicado o código, as mudanças que nós fizemos para adaptar ao PIC. Tá? O funcionamento as rotinas são... O funcionamento é o mesmo. Não mudou nada. Somente a adaptação, como eu falei, serial event para interrupção, porta serial e pinos. Né? A lógica continua a mesma. Eu irei explicar o diagrama, né? O que nós acrescentamos aqui. E a parte de código-fonte e a gravação. Só. Que não tem muita diferença. O trabalho maior foi fazer essa adaptação do hardware mesmo. O timer, o periférico timer, nós estamos usando aqui para limpar o buffer e fazer temporizadores, que aqui a gente usava a milis, aqui nós vamos usar timer. Aqui nós não temos uma milis, vamos usar o timer. Então nós iremos para o PC. Antes eu vou mostrar para vocês aqui esses componentes. Vou dar um close aqui. Se eu consigo dar um close. Aqui é o sensor SHT11 da Sensoria. Ele é minúsculo. Veja como esse daqui já é minúsculo. Imagina o novo lançamento que ela fez agora esse ano mesmo, abril, mês de abril. Foi o SHT-W1, sensor minúsculo, consome um mínimo de energia e funciona com 1.8 volts. Consome 2 miliwatts só. Para maiores informações sobre o sensor SHT11, né, nós temos um manual, né, que pode ser baixado direto do site da Sensirial. Esse aqui é o datasheet para os modelos SHT10, SHT11 e SHT15. O que nós estamos usando é o 11. A biblioteca que a Sensirial disponibiliza no site serve para todos esses modelos, inclusive para o modelo SHT75. Eu vou mostrar aqui a pinagem desse modelo. Aqui, ó. O primeiro pino é o GND, ou terra. O segundo é os dados. O terceiro é o clock. E o quarto é a alimentação. Esse modelo pode ser alimentado desde 2.4 volts a 5.5 volts. Aqui tem um esquema básico, né, de conexão com o microcontrolador. Então tem um resistor que foi colocado lá, eu vou já mostrar o circuito para vocês. No pino de dados tem um resistor de 10K conectado ao positivo, à fonte de alimentação, quer dizer, um resistor de 10K tipo AP. E na alimentação um capacitor, né, de 100 nanos para eliminação de ruídos de M. Vou mostrar agora o circuito que nós tínhamos montado na protoboard, né? É esse aqui. Nós temos como central o PIC, antes era o Arduino aqui, né? Temos a numeração de todos os pinos e onde nós conectamos os sensores, o XB e o LED.
Então aqui, ó, essa parte de baixo onde tem os sensores LM35, LDR e DHT11, que não mudou nada, continua o mesmo arranjo, mesma configuração. Aqui nós acrescentamos o SHT11. Ele tem 4 pinos, como eu mostrei agora há pouco. O primeiro é esse aqui, ó, é o GND. O segundo é o pino de dados, que tem lá que tem um resistor de 10K ligado ao positivo, é um resistor PUAP. E o terceiro é o clock, e o quinto, ou melhor, e o quarto, é a alimentação. Aqui nós estamos alimentando com 5 volts. O PIC também está alimentado por 5 volts, o sensor também estamos aproveitando a alimentação. Próximo ao sensor SHT11, nós colocamos um capacitor cerâmico de 100 nanofarads para eliminar ruídos, conforme o datasheet, a requisição do datasheet. Pronto. Esse sensor ele requer 2 pinos para se comunicar com o microcontrolador. Um pino, como está descrito aqui, é o clock, né? é o terceiro pino, e o outro é o pino de dados. O LED aqui, nosso LED externo que tinha no Arduino, né, nós conectamos ao pino 40 do microcontrolador PIC 18F4455, conhecido como pino B7. Um resistor conectado a um resistor de 220R, né, limitador de corrente, e um LED comum de 3 mm, com o catodo ligado no terra, no GND. O pino de dados, né, do sensor SHT11 ele está conectado direto ao pino 39 do PIC, conhecido como pino B6. Depois nós iremos ver isso no código-fonte, está definido lá. O terceiro pino, que é o pino de clock, ele está conectado ao pino 38 do PIC, conhecido como B5. Então são as conexões para esse sensor e esse LED. Já os outros, vamos começar pelo LM35, ele tem uma saída analógica, então ele está conectado, esse fio roxo, conectado ao pino 4, que é um pino analógico, é o canal AN2 analógico. Já o LDR, esse fio azul, ele está conectado, também uma saída analógica, ao pino 3 do PIC, conhecido como AN1, quer dizer, uma entrada analógica. O DHT11, ele não é analógico, ele usa um fio só para se comunicar, um pino só, e é uma comunicação digital, ele envia e recebe de forma digital. Então estamos usando o pino 2, né, conhecido como A0, né, é um pino que pode ser analógico também, mas ele está definido aqui, né, nós estamos usando ele como digital, uma entrada e saída digital. Nós temos o pino 1, que é o pino de reset. É possível aqui colocar um botão para reset ligado ao negativo, né, ao GND aqui. Então, aqui ele está em funcionamento, né, o PIC. Ele está conectado ao positivo, então ele está ligado. Para resetar é só colocar um botão aqui e conectá-lo ao terra. O capacitor de 100 nanofarads é para tirar alguns ruídos. Isso aqui pode ser melhorado, viu? É possível colocar diodo, mais um resistor aqui para eliminar mais tipo de ruídos, deixar mais protegido se você for usar um botão para resetar o PIC. Temos aqui duas alimentações para o PIC, né? A mesma tensão. Um lado nós temos aqui o pino 11 e o pino 12. O pino 11 é o positivo, ligado aos 5 volts da fonte, e o pino 11 ligado aos 5 volts da fonte, e o pino 12 ao negativo, ao terra. Bem próximo a esses pinos, o mais próximo possível, coloca-se um capacitor de 100 nanos para eliminar ruídos também, M. No outro lado, o pino 32 e o 31 é a alimentação.
O pino 32 é ligado ao positivo, 5 volts da fonte de alimentação, e o 31 ao GND, ao terra, também um capacitor de 100 nanos para eliminar ruídos. Esse PIC ele está trabalhando com a frequência de 20 MHz, então nós temos aqui um cristal de quartzo de 20 MHz e com 2 resistores, né, de 15 picofarads. Pode ser um capacitor de 2 capacitores de 15 a 22 picofarads. Aqui eu usei 15. Então, um dos seus extremos está ligado ao negativo de ambos os capacitores. O XB, né, conectado a um Protobi versão 5 volts, realmente tem que ser esse modelo 5 volts. A versão Protobi 5 volts com RS232 eu fiz teste realmente e não funcionou, não conseguiu estimular aqui o pino TX ou melhor, pino RX do PIC, porque tem um chip, provavelmente tem um chip aqui e esse pino está ligado direto nesse chip, então realmente não tem corrente suficiente para estimular. Então sugiro usar o Protobi versão 5 volts sem RS232. Mas mesmo caso seja usado o RS232, em alguns modelos de microcontroladores funciona a RS232 ou melhor, o Protobi 5 volts com RS232, não tem problema. Mas para esse modelo de PIC ele não estimulou, né? Então sugiro usar esse modelo. É possível também usar um transistor, né, para amplificar o sinal, mas seria colocar mais componentes sem necessidade aqui. Então vamos usar o Protobi modelo 5 volts. Então aqui nós temos o pino 2, que é um TX, né, o DOUT é um TX do XB, ele está conectado ao pino RX. Tá? Então TX com RX, um transmite e outro recebe, que é o pino 26 do PIC, é o RX, da UART física. O pino 3 do XB é o DIN, que é uma entrada, né? É um RX. Ele está conectado ao pino 25, TX do PIC. Então o PIC transmite para o RX do XB. Então é uma inversão, né? TX no RX e RX no TX. É um cruzamento. Aqui pode ser direto, né? O PIC está trabalhando com 5 volts, mas o XB é 3.3. Não pode ligar o RX dele direto em 5 volts, com o tempo queima. Mas como nós estamos usando a protoboard, lá tem um divisor de tensão para esse pino. Então tem um divisor de tensão que aceita 5 volts. Né? Ele faz a divisão e vai ter vai chegar aqui, vai entrar 5 volts aqui, mas o divisor vai deixar uma tensão em torno de 3.3 volts para o XB. Por isso de nós ligarmos aqui direto com o Protobi. Se você quiser ligar um XB direto sem usar o Protobi, é possível, desde que você faça um divisor de tensão ou faça com que o PIC seja alimentado também com 3.3 volts. Esse modelo funciona com 3.3 volts. Depois nós iremos ver o datasheet. Para esse circuito nós colocamos um capacitor eletrolítico, pode ser de tântalo, né, de 10 microfarad, com 10 volts na entrada da fonte de alimentação. Então nós temos uma fonte de alimentação que vai ser colocada aqui, positivo e negativo, e aqui na protoboard vocês vão colocar um capacitor de 10 microfarad, 10 volts, para estabilizar a tensão aqui. Então nós temos a fonte de alimentação ligada à entrada do Protobi, do adaptador Protobi, o positivo e o negativo, e também desce para alimentar a protoboard, uns 5 volts. Então aqui é distribuído para os sensores essa tensão. Pronto, aqui é o nosso circuito. Realmente a diferença foi aqui, né? Mudança do processador. Antes a gente estava usando o Atmega, que é o Arduino, e agora nós estamos usando o PIC, modelo 18F4455. Esse PIC pode ser substituído por outro modelo, né, compatível.
Vamos ver aqui no datasheet do PIC. Nós estamos usando aqui e ele tem algum modelo compatível pino a pino. É um PIC que tem disponível USB e outros periféricos. Aqui nessa tabela aqui, ó, nós temos 4 modelos. Um com 24K de memória flash, as instruções, a memória RAM tem 2K, igual do Arduino Uno, do Atmega. A EEPROM é pequena, nós não estamos usando também aqui, 256 bytes, tem 24 pinos de I/O. Tem 10 conversores analógico digital de 10 bits. E aqui é o CCP, né, PWM e o CCP, uma porta paralela, porta SPI e 2C, a UART tem uma, comparadores, e aqui os timers, a quantidade de timers que tem. Nós estamos usando esse modelo aqui, ó, PIC 18F4455, ele tem 24K de memória flash, o Arduino Uno tem 32. Esse aqui, com o código que a gente está trabalhando, dá para se trabalhar o suficiente, quer dizer, sobra muita memória flash para vocês desenvolverem seus aplicativos. As instruções, tem também 2K de memória RAM, igual ao Arduino Uno, Atmega, a EEPROM, 35 pinos de I/O, né, um PIC de 40 pinos, mas de I/O tem 35, tem 13 conversores analógico digital de 10 bits, tem um CPP, PWM, tem um, porta paralela tem, esses outros não tem, né? Aqui os primeiros eu falei sobre esse que ele não tem, mas aqui o que nós estamos usando tem porta paralela, tem SPI, tem 2C, tem uma UART, né, física, 2 comparadores e 3 timers, time 0, time 1, time 2. Caso vocês queiram usar mais memórias para um projeto grande, tem esse PIC aqui, ó, 18F4550, é compatível pino a pino. A diferença é que ele tem mais memória, 32K, a mesma que o Arduino tem Uno, e a memória RAM também, a mesma do Arduino. Só a EEPROM que é pequena, o Arduino tem 1K de EEPROM, se não me engano, e aqui continua os mesmos periféricos. Então temos esses modelos, todos têm USB, esses modelos. Eles trabalham com range de 2 volts a 5.5, a alimentação pode ser. E, ele pode trabalhar até com esse aqui, a frequência dele de trabalho 44 MHz, ele pode chegar. Nós estamos usando somente desculpa, 44 não, 48 o clock dele, né? Você pode trabalhar com esse PIC. Nós estamos usando um cristal de 20 MHz, suficiente. Aqui tem a pinagem, né, desses dois modelos de 28 pinos. É o PIC 18F2455 e o outro é o 18F2550. O nosso é esse aqui, ó, PIC 18F4455. E compatível temos o outro, né, o 4550. A diferença é mais memória que ele vai ter, memória flash para gravar o programa. E aqui é a pinagem. Tem também aqui em forma de SND, né, esse encapsulamento aqui, que é FN, que reduz, né, o tamanho. Esse é o nosso circuito. Agora nós iremos para o nosso código fonte. O código fonte eu tenho aqui no meu compilador, no meu MPLAB antigo, que é o que está funcionando. O novo está aqui, eu coloquei só para amplificar os caracteres. Ele não está configurado corretamente, provavelmente um problema de plugin, né, e a minha placa gravadora. Tem que fazer uma configuração, mas eu não tive tempo, por isso que eu não vou compilar nele. E aqui a gente pode ampliar mais os caracteres. Pronto, vamos ver como funciona o nosso código. Aqui para o PIC. Então,
Para o PIC nós colocamos o include, ó, incluindo que nós estamos usando esse PIC, esse modelo de PIC. Declaramos aqui um device, um ADC. Nosso ADC vai trabalhar com 10 bits. Nós podemos fazer com que os ADCs trabalhem com 8 bits. Aqui nós estamos trabalhando exatamente com 10 bits. E as bibliotecas padrões da linguagem C, né? str string e a stdlib. Aqui nós estamos declarando a velocidade do nosso microcontrolador. Qual a velocidade que ele vai trabalhar? 20 MHz, idêntico ao nosso cristal que foi colocado lá aqui no circuito, né, nosso projeto, cristal de 20 MHz. A porta, aqui são os fusíveis que nós estamos usando, tem que tomar cuidado com isso nessa configuração, como ele tem USB e outros periféricos, funcionou bem dessa forma aqui, ó, com esse PLL5. Pois, se não configurar correto, os temporizadores realmente não ficam desconfigurados, ficam trabalhando de forma diferente, não com a mesma velocidade. Então, nessa configuração que eu fiz aqui, funciona perfeitamente para o que nós desejamos. A velocidade da porta serial, 9600, que é o padrão que a gente está usando, paridade nenhuma, 8 bits de dados. O pino que transmite é o C6, e o pino que recebe é o C7. Aqui no nosso circuito, são esses pinos aqui, ó, que recebe e o que transmite. É a configuração da porta serial e a velocidade do clock. Pronto, e agora, aqui é o nosso LED externo. Lá no Arduino a gente tinha dado o nome LED externo, aqui eu mudei para LED 1. Onde ele está conectado o LED? No pino P7 do microcontrolador, que seria aqui, ó, pino B7, que é o pino 40, é onde o LED está conectado. Aqui continua a mesma coisa do Arduino, não pode ser a mesma, não foi mudado nada. Isso aqui continua a mesma coisa. Houve essa mudança aqui, ó. Mudança não, foi adicionado esse código aqui, porque nós não temos a milis aqui no PIC, né? No compilador PIC, no Arduino a gente usa a milis para ler o tempo em milissegundos e fazer alguma multitarefa. Aqui a gente vai usar timer, vou usar o timer 0. Então são variáveis para controlar o time do RX, né? Se em uma certa quantidade de tempo, por exemplo, 20 milissegundos, não chegou nenhum caractere, então ou houve um erro, né? Travou o pacote de dados, ou realmente ninguém está realmente enviando, mas ele vai fazer o quê? Depois desse tempo, ele limpa o buffer, inicializa o indexador, né, da porta da leitura dos caracteres, né, e deixa preparado para receber um novo pacote. Quer dizer, ele não vai deixar o indexador perdido, ou o buffer com caracteres com sujeira. Então ele vai sempre limpar sem um determinado tempo não chegar nenhum byte pela porta serial. E aqui uma variável que nós usamos, essas duas aqui, é o contador, publicontador, e enviar é como se fosse a nossa milis. Depois a gente vai ver como usa. São duas variáveis dentro de um timer. O timer vai ter duas funções no nosso timer. Um para controlar a limpeza do buffer, né, inicializar o indexador, e o outro para a gente usar como milis, né, a gente automatizar alguma coisa, enviar a cada período de tempo, quando a gente desejar enviar dados automaticamente em um determinado intervalo de tempo, ou fazer um LED piscar sem precisar usar delay. Vamos trabalhar dessa forma. Aqui, uma coisa que eu preciso explicar também é essa variável int16. Aqui no PIC, para criar uma variável de 16 bits, a gente usa esse tipo de dados aqui, ou melhor, esse tipo de dado. int16. Unsigned continua o mesmo, static, unsigned, char, tem o mesmo valor. Então, para variáveis de 16 bits, a gente usa esse tipo de dados. Então aqui, ó, a estrutura é a mesma, só que nós mudamos, né, essa union, né? Ela usa a mesma estrutura, mesmos membros, tá vendo?
A única coisa é o tipo de dados. Lá no Arduino a gente usava long e aqui a gente está usando int16, que cria uma variável de 16 bits. Para uma variável de 32 bits a gente usa o int32. Agora o unsignify vai ser a mesma coisa. Se você quiser usar o tipo de dado byte, também aceita aqui. Não vai ter mudança nenhuma, você vai ver que a gente mantém bytes e às vezes a gente usa unsignify. É o mesmo tipo. A estrutura aqui continua a mesma, só não mudou nada. Só o buffer, né, que eu aumentei, que a gente pode aumentar para 100. É importante se você estiver escrevendo uma mensagem grande para enviar, ou se você vai receber uma mensagem maior, depende do seu protocolo que você for fazer. Então é bom que tenha espaço, né, no buffer para você escrever e depois enviar, né, os dados. Ou o próprio microcontrolador tomar alguma decisão de enviar alguma leitura de alguns sensores. Então tem que ter espaço na memória RAM para escrever e depois enviar. Então aqui continua a mesma coisa, não muda nada. Mesma coisa do Arduino, que é a linguagem C, não mudou nada aqui. Estou usando o C padrão. Aqui nós estamos declarando as estruturas, não mudou nada. O tipo byte você pode usar tanto escrito em maiúsculo, em maiúsculas como em minúsculas, não tem problema. Ou pode substituir por unsignify. Eu mantive a mesma coisa que estava lá no Arduino. Aqui as funções, a função rx-pact Zigbee API 90 que recebe, continua a mesma coisa, não mudei nada, usando o unsignify. Tem isso aqui no início que eu citei no Arduino, né, que a gente tem que limpar antes, toda vez que for receber um pacote antes, limpa o buffer, né. Está aqui, não mudei nada, continua a mesma coisa. API 10 também. API 17 também. Tudo continua a mesma coisa, tá vendo? Aqui não muda. Código para Arduino e para o PIC é a mesma coisa. O que muda, vou falar para vocês que eu esqueci de falar. É uma coisinha simples, a parte de hardware. Um exemplo. Aqui, aqui nós estamos na API. API send AT command local, né, para enviar um comando local. Um exemplo. Todas as APIs que enviam bytes pela porta serial, né, para o XBee, usa essa função putC. Na linguagem C padrão ANSI, putC escreve um caractere na tela. No PIC, nos microcontroladores, escreve na porta serial. Como não tem uma tela, ele envia pela porta serial. Então aqui ele vai enviar um único byte para a porta serial. Esse aqui é a mesma coisa que estava no Arduino, essa matriz. Simplesmente eu coloquei ela dentro da função putC. No Arduino como era? Era simplesmente a serial.write e isso dentro, né? Essa matriz, né? Esse buffer dentro, com o indexador, enviar um byte de cada vez. Foi isso que foi substituído, que é diferente. Aqui no PIC a gente usa o putC para enviar e lá no Arduino era serial.write. Só a mudança é essa, onde tiver a função que envia dados pela serial, a gente coloca o putC. A mudança foi feita aí. Onde recebe, vai receber pela interrupção, depois nós iremos ver. Pronto, continua a mesma coisa aqui, só onde tem. Pronto, agora aqui, onde antes nós usávamos serial.event, né, que lê um evento, né, automaticamente quando chega um caractere pela serial. Aqui a gente vai usar a interrupção, a interrupção RDA, a interrupção de recebimento. Todas as vezes que chegar um caractere no buffer da serial do PIC, automaticamente a interrupção é executada. Não importa o que o PIC esteja fazendo. Ele salva o ponteiro, vai para a interrupção, trata a interrupção e volta instantaneamente para o mesmo ponto onde estava. Então é rápido isso aqui. Então é muito eficiente usar a interrupção. Então foi declarada a interrupção. O código dentro, vou até selecionar aqui, é o mesmo código que está dentro da serial event, com uma simples mudança.
eu vou falar agora para vocês. Esse código é o mesmo que está dentro do... até aqui. Vou deixar até aqui. Algo aqui continua, né? Mas vou deixar até aqui. É o mesmo código, não mudou nada. Aqui mudou, porque para ler um caractere, um byte da porta serial, lá no Arduino a gente usava serial.read. E aqui nós estamos usando a getC, lê um byte e armazena essa variável. Mesma coisa, o nome da variável continua a mesma. Aqui nós tínhamos algumas instruções para o milis, né, para criar o procedimento para o milis é criar um temporizador, em vez de usar o delay. Então, como nós não estamos usando o milis aqui, não tem uma milis, a gente está usando um timer. Então aqui é o controlador do timer, né? Então o timer está sempre rodando lá, né, em execução. Se essa função aqui, se essa interrupção não for chamada em questão de 20 milissegundos, o timer lá limpa o buffer, essa variável buffer, ela é pública, né? Então ele limpa, e o indexador, que é o index, é o pub index buffer, que também é pública. Então lá então, o timer 0 tem acesso a essas variáveis, que elas são públicas. Então ele vai zerar. Então esse buffer aqui, esse mecanismo aqui, sempre está preparado para receber um novo pacote. Se houver um erro de chegar um pacote pela metade, então imagina, o indexador ia ficar no meio do buffer. Se você mandasse um outro pacote, ele não estava na posição 0, ele ia começar a armazenar naquela posição que parou. E esse mecanismo, como eu falei, do timer, né, ou da milis, é exatamente para isso, né? Se não tem nada sendo transmitido, ele limpa, também para, né, porque essa variável flag vai fazer com que o timer fique sempre limpando, a todo momento fique limpando. Só vai limpar uma vez, enquanto se ultrapassar o tempo de 20 milissegundos, mais ou menos. Ele limpa e também para. E se chegar mais bytes na sequência, né, os bytes vão chegando rápido, muito mais rápido do que 20 milissegundos, a diferença de né, quando um pacote é enviado, imagine 10 bytes, o tempo de um byte para o outro é muito rápido, a questão de microsegundos. Então, se passou 20 milissegundos, quer dizer que em um intervalo muito grande, dá para se enviar um monte de caracteres. Se nesse intervalo não foi enviado, porque ou travou, ou houve um problema no envio do pacote, né, ou foi desconectado um cabo serial do PIC, alguma coisa assim aconteceu, ou houve um erro mesmo. Então, esse timeout é uma segurança para limpar o buffer e tornar a variável, né, setar a variável pub index buffer em 0. Quer dizer, colocar o ponteiro do indexador do buffer em 0, porque se chegar um novo pacote já está preparado para recebê-lo e tratá-lo aqui. É isso. Então, em vez de usar aqui não tem a serial event, a gente vai usar uma interrupção. Lógico, muito mais eficiente que um event, né, a serial event. E para tratar o timeout, que tinha lá, que era no Arduino, que era o milis, a gente vai usar um timer 0. Então, uma interrupção e um timer 0, uma interrupção do timer 0 também. Que o código continua o mesmo, não vou explicar mais nada, que é o mesmo código do Arduino, não foi mudado nada. E aqui nós temos o timer 0. Tudo que tiver pub na frente é uma variável pública que eu criei, né? Todas as funções têm acesso. Porque o timer nós não podemos passar parâmetros para ele. Então se você quiser fazer alguma mudança, que o timer mude alguma variável externa, ela tem que ser realmente externa, pública. Então aqui temos as configurações básicas do PIC. Quem trabalha com PIC vai saber realmente usar essas funções setTimer, né, para inicializar o timer em um certo valor. E aqui eu criei as minhas variáveis. Então esse timer aqui, o timer 0, ele está fazendo dois processos. Um é esse aqui, ó, para limpar o buffer da serial, se em 20 milissegundos, que é esse tempo aqui, ó, coloquei aqui, ó, se pub timer rx for maior ou igual a 10, aqui em um intervalo de 20 milissegundos, ele vai fazer isso aqui, vai limpar, vai travar isso aqui para não ficar processando mais. E quem vai ligar isso aqui? Né, quem vai habilitar de novo isso aqui? Vai ser a função lá dentro da interrupção, da porta serial.
Se receber um byte, ela sempre vai atualizando e nunca vai entrar aqui. Se ela está recebendo, esses códigos aqui dentro não vão ser executados, porque isso aqui vai ser falso. Se ela parar de receber lá dados, então vai entrar aqui, seta, né, a pub index, limpa o buffer e trava também aqui, ó, essa variável flag, né? Pub timer aqui, ó, flag, ela vai ser travada, então todo esse código aqui vai ser travado. E quem habilita ele é a função do porta serial lá, a interrupção. E aqui, esse outro código é a nossa milis, é como se fosse a nossa milis. Você cria uma outra variável pública, que é um contador para contar o tempo. Se o tempo, o contador, for maior ou igual a 500, então 500 para a gente aqui é em torno de 1 segundo. Se você quiser 2 segundos, você coloca 1000 aqui. Não é um timer tão preciso, eu não me preocupei com precisão do timer, porque não há tanta necessidade assim, mas se for o caso, vocês podem criar timers bem precisos, timers de 1 microsegundos e assim por diante. Pode criar timers super precisos. Se você estiver usando o relógio, né, de data, hora, minutos, segundo, ou hora, minuto, segundo, segundos. Então aqui, se o contador chegar nesse limite, então ele vai fazer o seguinte, ele vai zerar o próprio contador e vai tornar essa variável pub enviar true. Então essa variável pub enviar, a gente pode acessá-la lá no nosso loop, no nosso programa principal e testar. Se for true, é porque se passar 1 segundo. Então se passar 1 segundo, a gente pode tomar a decisão, envia um pacote de dados pela serial ou pisca um LED de 1 em 1 segundo ou menos que isso, e assim por diante. Então aqui é a nossa milis, que é independente desse código. Tudo está dentro do relógio do timing. Na hora que o timer vai executando isso a cada milissegundos ou menos, isso aqui vai sendo processado. Esses dados vão sendo processados. Como são variáveis externas, você pode acessar lá fora, tanto na interrupção como no nosso loop. Aqui é o nosso loop, é o nosso programa principal. Eu dei o nome de loop para ficar parecido com o do Arduino. Dentro tem o while, né? Que é o nosso loop infinito. Todo o nosso código vai ser dentro do while. Tudo vai ser dentro do while. O while finaliza aqui. Então aqui, é o nosso milis. Eu estou usando a função milis. Se essa variável for true, é porque se passaram 1 segundo. Então faça o quê? Trave para não entrar de novo, né? E aqui ele vai ficar enviando essa mensagem a cada segundo. Cada segundo vai ficar enviando. Eu travei aqui porque aqui foi teste, né? Eu não quero que fique enviando isso. Mas em 1 segundo ele processa isso aqui e envia um pacote de dados para esse endereço, para um XB na rede. Caso você queira mandar para o coordenador, é só colocar aqui 0x00, 0x00, FFFE e a mensagem está aqui. Ele vai enviar para o coordenador de 1 em 1 segundo. Ou aqui você pode criar mecanismos automáticos, né? Para que envie dados ou pisque um LED e assim por diante. Aqui nós temos o nosso loop, igual. Se chegou o pacote, trava aqui, né? A função API 90 lá que vai habilitar, vai colocar em true. Aqui, se chegou um pacote, esse pacote foi API 90, então vamos tratar. Então vamos acessar, né, o payload. O que é que veio no payload da API 90? Veio esse comando LED REST 1 2.1, então aqui é um protocolo que nós criamos, tá? Você pode inventar o seu. Não é um LED, é um relé, então relé 1, relé 2 e assim por diante. Aqui foi o seguinte, nós podemos usar strcmp, né, para comparar uma string com a outra, e também podemos usar a main.cmp. A diferença é que a main.cmp tem 3 parâmetros, e o terceiro parâmetro é a quantidade de caracteres que você quer comparar com a variável. Aqui tem um pequeno problema. Aqui no compilador que a gente usa, que é o CCS, a gente não pode passar aqui uma constante direto nesse parâmetro, para comparar direto com o conteúdo da variável payload. Ele não aceita de forma alguma. Até um cast que eu fiz aqui, ele não aceita de forma alguma.
segundo o manual do compilador, é preciso colocar essa constante, essa string, dentro de uma variável. Aí sim, você compara a variável aqui. A string é essa, eu dei um nome sugestivo, comando string LED1 on. Quando o LED 1 o LED 1 estiver ligado, ele vai comparar. Na verdade é isso aqui, né? Isso aqui, ó, é igual ao que chegou no payload da API 90. Se for, execute isso aqui. Escreva uma mensagem, né? Ó. Ligue o LED. Então, para ligar o LED no PIC, a gente usa a função output high ou output bit. Só que precisa de 2 parâmetros aqui, se for usar output bit. Primeiro, o pino, né? Que é o LED 1, aqui é um define. Depois true, que é para ligar, e low para desligar. Então eu deixei essa no comentário. Estou usando literalmente a output high, quer dizer, liga o LED, e output low, desliga o LED. E também manda uma mensagem para quem requisitou. Isso aqui é quem requisitou, né? Esses dados é quem fez o pedido, quem enviou o comando. Ah, foi esse Arduino, foi esse XB na rede. Então a gente pega o endereço dele, o DHDL, e o endereço de rede, para que nós possamos retornar a informação para ele mesmo, quem enviou, né, o remetente. E aqui a gente só faz repassar, né, passa os parâmetros do endereço para a função send ZigBee API 10 para enviar exatamente para quem nos fez a requisição. E aqui a gente passa o conteúdo da mensagem, né, o payload. LED on vai ser mostrado lá no XB, quem requisitou, a serial, né, do XB, e o tamanho da string. A gente não precisa passar um número, a gente usa a strlen, padrão da linguagem C, ANSI. Então a strlen ela vai calcular o tamanho dessa string, a extensão dessa string automaticamente. Por quê? A gente tem certeza que a strlen vai trabalhar bem, corretamente, porque quando a gente coloca uma string entre aspas, automaticamente o compilador coloca um nulo, como se fosse um caractere /0 no final, finalizando a string. Então a strlen vai procurar por esse caractere final. Então ela vai calcular bem aqui. Então a gente só passa o tamanho da string para a função send API 10 e ela vai saber qual é o tamanho da string a ser enviada. Calcula, checksum tudo, né, conforme o seu código, e envia. E aqui a gente cria uma outra variável com um nome diferente agora, né, ó. Agora vai ser off a variável, aqui era on. Escreve o nosso protocolo LED REST 1 2.0, 0 para desligar o LED 1, 1 para ligar o LED 1. E aqui a gente compara, né, usando a função strcmp, que compara. Se esses dois parâmetros forem idênticos, as duas strings forem idênticas, então ela retorna, a strcmp retorna 0. Se for 0 é porque é verdade. Então ele vai processar isso. Mesma coisa, vai enviar a mensagem, vai desligar o LED, vai passar a mensagem para a função e calcular seu tamanho e enviar. É isso que ele faz. Isso aqui, essa função aqui, ó, de enviar automaticamente, né, através do timer, né, a milis, como se fosse a milis, está dentro do loop. Veja que não está dentro do chegou o pacote. Chegou o pacote é somente as funções que serão processadas se realmente chegou um pacote da API 90. Aqui não, vai ficar sempre funcionando enquanto o loop estiver rodando, né? O loop infinito. Então ela vai testar isso aqui sempre, em vez de usar um delay. Se a gente colocasse um delay aqui de 1 segundo, então esperava 1 segundo para depois processar esse código. Então travaria, não é interessante. Então a gente usa dessa forma. E por último é o nosso programa principal, o nosso main. Então quem chama tudo isso que está aqui acima de main, tudo que está acima de main, o código que está escrito aqui acima, a função main que vai chamar. Né? Então ela chama o nosso loop, a nossa função loop. É essa aqui, ó. Aqui a diferença é que a função loop ela não tem poder de se auto-executar. Lá no Arduino, né, todo o código dele, se você coloca loop, ela executa automaticamente. Aqui, usando a nossa linguagem C, o padrão, a função main tem o poder de chamar todas as funções. Então, a função main vai configurar, né, vamos configurando o clock interno,
para o ADC. Quem conhece de PIC sabe disso. Setup ADC portas, as portas analógicas que nós estamos usando desde o canal 0 ao canal 2, só que o canal 0 nós não estamos usando como analógica, né? Analógica, a entrada, onde está conectado o DHT. DHT está usando isso como digital mesmo, mas não tem importância de fazer isso aqui. Aqui é uma constante fixa, não temos como mudar, só como usar uma outra, né? Outra constante. Aqui o timer, configuração do timer, né? Os divisores para chegar mais ou menos no que a gente deseja. Isso aqui você pode mexer, né? E calcular um timer exato, de quanto em quanto tempo o timer vai estourar, lá vai gerar aquela interrupção do timer. O timer vai inicializar em 131, né, para combinar com o que a gente deseja. Vamos subentender que nós estamos usando o timer somente para criar aquele mecanismo de executar automaticamente o que a gente deseja e limpar, né, o buffer lá. Vamos habilitar a interrupção da porta serial, porque se a gente não habilitar, a função não vai funcionar. Então a gente está habilitando essa interrupção. E algumas interrupções globais a gente está habilitando. Set3B, a gente está falando o quê? A direção dos pinos. Então a porta B do PIC são esses pinos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até aqui a porta B. Todas são saídas. Então nós estamos usando essas portas como saída, mas quando a gente for inicializar o SHT, que está conectado aqui, ele vai dar a direção, vai falar o que esse pino vai ser, se vai ser entrada e saída, ou vai ser entrada e saída, ou vai ser flutuante. A configuração do SHT na biblioteca, ele define isso. Nós inicializamos o LED 1, né, ó, como desligado, low, LED externo. Limpamos o buffer, né, por segurança, colocamos 0, que esse buffer tem um tamanho de 80 bytes declarado lá em cima, então vai preencher o buffer, né, desde o índice 0 até a posição 80 com o valor 0, limpando o buffer. E aqui nós habilitamos a interrupção do timer 0, para que o timer 0 funcione, senão ele não funciona. Depois que foram feitas todas essas configurações, a função main chama o loop e executa o loop. E o loop vai ficar funcionando eternamente, infinitamente. O que? É que o seu programa vai ficar funcionando eternamente, enquanto, né, o PIC esteja funcionando. Então, esse é o código do PIC. Você vê que é bem compatível, né, bem parecido com o código do Arduino, quase semelhante. Algumas mudanças a gente tem que fazer para se tornar compatível, né, com o PIC, senão não funciona, você não consegue compilar. Pronto. É isso aí. Acho que não tem mais o que falar aqui. É bem parecido com o Arduino, né? Eu uso aqui um padrão de linguagem C. Alguns comandos são padrão ANSI. O compilador não é um C++, por isso nós temos essas dificuldades. O compilador do Arduino é super interessante porque é o C++. Podemos criar classe, podemos trabalhar à vontade, é muito mais flexível. E aqui a gente tem muitas restrições. Além de ser o C, C é poderoso, mas além de ser o C, o compilador nos dá restrições, como aqui na função strcmp, algumas restrições na função na função sprintf e assim por diante. O compilador ele realmente nos deixa um pouco sem recursos, né? Quer dizer, sem recursos padrões da linguagem C, onde a linguagem C fala que isso funciona dessa forma, que alguns comandos, né, principalmente funções, os comandos são parecidos, mas as funções realmente têm algumas diferenças. Não pode ser isso
versões de compilador, né? Como eu digo, se fosse o compilador C++, o Arduino, realmente a flexibilidade é demais. Podemos usar aquele tipo de dados, string, ANSI-string, muito fácil. Né? Você pode calcular, chamar um membro da função e ele calcular o tamanho automaticamente, e um monte de outras coisas, concatenar automaticamente. Ele cuida da memória automática. Aqui não, a gente tem que fazer tudo na mão. Questão de memória, tudo a gente tem que calcular. Mas o código funciona do mesmo jeito que funciona no Arduino. Depois vamos testar esse código, né? Vamos fazer um teste de funcionamento. Então vamos agora gravar o PIC. Compilar novamente. Temos que pegar o PIC que está aqui e colocar no socket CIF para fazer a gravação. É o que eu vou fazer agora. Pronto, agora vamos gravar. Então, para gravar esse ícone aqui, ó, programar o dispositivo alvo. E que ele mostra as informações, ó, sucesso na gravação. Então, foi programado com sucesso. Então, nós iremos colocar no circuito agora. É o que eu vou fazer. Pronto, o nosso LED é esse aqui, é um LED transparente, ele é azul, ele vai acender azul, se tudo estiver correto. Eu vou abrir o RCOM-SB, minha porta já está configurada, a COM 115. E vou descobrir os nós que estão na minha rede. Então, ele localizou o XBR1 que está no protoboard, ligado ao PIC. Está como R1. Eu vou mudar esse nome aqui. Você pode mudar o nome, qualquer parâmetro de um rádio remotamente. Nós já sabemos que existe a API 17. Só chegar aqui, ó, escolher qual parâmetro que você quer. Eu quero o NI. Eu vou digitar NI e aqui eu vou digitar um novo parâmetro. Eu vou digitar em ASCII. Então, marque em ASCII. E aqui eu vou digitar o nome do meu rádio. Em vez de R1 eu vou colocar como PIC 18F4455 e enviar. Ele enviou para o rádio.
Agora nós precisamos gravar na memória flash, porque se o rádio for reinicializado, ele vai voltar sempre como R1. Se você quiser que ele grave, deixe fixo na memória flash, então você tem que usar um outro parâmetro aqui, que é um comando AT, que é o WR. Ele grava na memória flash. Então, ele não precisa de parâmetro nenhum. Então se eu deixar esse valor aqui ou não vai fazer diferença, mas eu vou apagar. Então WR, não é isso? WR. Enviar. Pronto. O parâmetro foi gravado na memória flash. Vou dar um discover para ler a informação do rádio. Então ele já veio com o nome de PIC 18F. Ficou sugestivo, né? Dar um nome, que esse aqui é o projeto que tem um PIC. Você viu que através da API 17 a gente pode alterar qualquer parâmetro de um rádio remoto. Não precisa a gente remover, tirar daqui o rádio, trazer para o adaptador com SBB e fazer a mudança. Então eu posso fazer isso remotamente. Foi o que eu fiz agora. Existem vários comandos que você pode fazer isso. Ou ler. Imagina que você queira ler o comando NI. Só quero ler. Então, ou melhor, você tem que colocar aqui, desculpe. O NI, aqui eu não quero nada. Se eu deixar aqui um parâmetro, eu estou trocando o nome, viu? Então eu não quero nada, só quero ler. Então, sem nada aqui dentro. E ele, ó, trouxe o nome. Está aqui em hexa, né? Mas está aqui, ó. Ele retornou o nome. Pronto, agora nós iremos enviar nosso comando. Tem que clicar em ASCII aqui, né? Vamos enviar nosso comando. É o LED REST 1, que é o LED 1, 2 pontos o quê? Quero 1. Eu quero ligar o LED. Enviar. Ó, o LED azul foi ligado. E para desligar, 0. Ele foi desligado. Então, o nosso código está funcionando. E ele retorna a mensagem, tá vendo? Que foi colocado lá no código fonte, aquela mensagem. Isso aqui, ó. A devolução da mensagem. LED 1 off e LED 1 on. Pronto, agora nós iremos fazer compilar o outro código, onde tem todos os sensores, e mostrar para vocês as mudanças e o que foi necessário para adicionar as bibliotecas.